chegando ao quarto e último tópico da nossa navegação dentro do Bússola Estratégica, eu quero apresentar para vocês agora, líder, 3 passos fundamentais para você envolver a sua equipe no processo de mudança. Todo o conteúdo que eu trouxe era para chegar nessa etapa, nesse tópico. Afinal, o tema do nosso conteúdo aqui é mudando e engajando. Passos para você conseguir engajar a sua equipe e conseguir a contribuição dos membros do seu time nesse processo de mudança. Rapidamente eu quero apresentar para vocês 3 passos que eu aprendi. Onde eu aprendi esses 3 passos? Através da leitura do livro chamado A Transição para o Oceano Azul. Os autores desse livro apresentam 3 passos que eles chamam para embutir o fator humano no processo de inovação, no processo de mudança. Eu quero apresentar para vocês rapidamente esses 3 passos, essas 3 etapas, que aí sim vão realmente contribuir. Você vai ter a possibilidade de praticá-los já no próximo dia que você se encontrar com a sua equipe. Então vamos lá rapidamente. Primeiro passo, atomização. Segundo passo, descoberta em primeira mão. Terceiro passo, processo justo. Vamos entender cada um deles de maneira mais específica? Então vamos lá. O que quer dizer atomização? Suponhamos que você queira implementar uma mudança gigantesca na sua empresa. Suponhamos que você queira realizar uma mudança que vai impactar de maneira grande a sua equipe. Quando eu, enquanto líder, levo a mudança de uma maneira macro, lembrando que eu compartilhei com vocês que o cérebro humano, o ser humano em si, ele tem medo da mudança, ele tem receio do que a mudança pode gerar. O cérebro tem preguiça, de começar um processo de mudança, porque vai dar muito trabalho, vai ter que pensar muito. E quando eu falo em atomização, é a possibilidade de eu desmembrar em pequenas partes uma mudança de um contexto mais macro. Mais ou menos assim, eu quero construir uma casa, e aí faço o projeto daquela casa gigantesca. Mas se eu ver somente o projeto da casa gigantesca, eu tenho a percepção de que aquilo vai ser muito desafiador chegar até lá. Agora, se eu tenho a capacidade enquanto líder de mostrar para as pessoas, equipe, essa é a casa gigantesca que a gente vai construir, mas nós vamos começar construindo os alicerces, nós vamos começar construindo aqui as calçadas do lado de fora. Ou seja, atomização consiste em desmembrar o macro em pequenas partes. O termo atomização é uma alusão em relação a uma reflexão de Einstein, o grande Albert Einstein, a qual afirma que se você separar ou desconstruir qualquer desafio, meta, processo, objetivos em seus componentes básicos ou átomos e manter o foco em solucionar um por vez, por mais grande que seja o desafio, muda de assustador para intelectual e psicologicamente solucionável. Quando você, enquanto líder, tem a capacidade de conseguir desmembrar o macro em pequenas partes, você faz com que a tua equipe perceba, poxa, a gente pode alcançar isso. Talvez aquele gigante lá torne-se muito assustador para as pessoas, mas quando você, enquanto líder, aplica a atomização, que é de fato dividir em pequenas partes o todo, isso vai tornar mais tangível e mais real para a sua equipe. Então, o primeiro passo que você deve fazer para incutir o fator humano, para conseguir o engajamento das pessoas e a colaboração das pessoas no processo de mudança, é não jogar a mudança de uma maneira robusta, de uma maneira que as pessoas vão pensar que é algo impossível de ser alcançado. Não. Pega essa mudança e de maneira estratégica divida em pequenas partes, em pequenas etapas. E aí você vai estar praticando a atomização. A utilização desse elemento consiste em dividir todo o processo de inovação e mudança ou metas em passos pequenos e concretos. Olha só esse exemplo que eu trouxe aqui. Suponhamos que você tem uma empresa e você queira implementar um novo processo, um processo de atendimento virtual. A tua empresa só atendia clientes de maneira pessoal, de maneira física. E agora você decidiu fazer vendas virtuais. E aí você chega para a tua equipe e fala, pessoal, a partir da semana que vem, somente venda virtual aqui dentro. Nós vamos ter que aprender a vender no meio virtual. E isso pode gerar um susto para a sua equipe. Isso pode gerar muito medo, muito receio e pode paralisá-los. Quando você aplica a atomização, você faz diferente. O macro é esse, mas você tem a possibilidade de dividir em pequenas partes ou em pequenos átomos. Como por exemplo, pessoal, nós precisamos pesquisar e definir uma plataforma onde a gente possa começar a vender virtualmente. Então, quero contar com o apoio de vocês. Vamos colocar como meta cada um trazer uma plataforma diferente onde a gente possa começar a vender de maneira virtual? Olha só, eu nem falei do macro, eu simplesmente coloquei uma pequena etapa. Talvez isso pareça ser impossível para as pessoas do seu time, mas pesquisar plataforma, qualquer um pode fazer, é mais simples. E depois de pesquisar a plataforma, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma pesquisa com os principais clientes nossos. Vamos identificar qual plataforma o cliente já tem o hábito de usar, se ele gosta de usar e como a gente pode atender melhor a necessidade dele.
Se eu fosse para o macro, seria impossível. Mas fazer uma pesquisa com os nossos principais clientes, isso é mais possível, isso é mais tangível para o nosso dia a dia. Então, em resumo, a atomização consiste em desmembrar o macro em pequenas partes. Esse é um passo fundamental para você conseguir ter o apoio da sua equipe no processo de mudança. Qual é o segundo passo, Lucas? Descoberta em primeira mão. Só reforçando. Esses passos aqui eu aprendi ao ler o livro A Transição para o Oceano Azul. É um livro que apresenta um resultado de mais de 30 anos de pesquisa. Então, 30 anos de pesquisa vale a pena ganhar um pouco da minha e da sua atenção. Segundo passo, descoberta em primeira mão. O que quer dizer isso, Lucas? Esse elemento tem como objetivo fazer com que as pessoas vejam o que nunca tinham visto e percebam por elas mesmas a necessidade de mudar, inovar e de atingir as metas da organização. Descoberta em primeira mão quer dizer que não é você, líder, que vai chegar para as pessoas da sua equipe e impor a mudança, mas sim você vai conduzir de uma maneira leve, de uma maneira consistente dentro de um processo. Você vai criar um ambiente que as pessoas por si mesmas vão começar a identificar a necessidade de mudar. As pessoas vão identificar que elas precisam mudar, que elas precisam evoluir. E quando ele tem essa competência, essa capacidade, ele consegue fazer com que as pessoas descubram em primeira mão que elas precisam mudar. E não é uma imposição da empresa ou uma imposição do líder. A mudança vai partir delas. O papel do líder nesse momento de fazer a descoberta em primeira mão da equipe, é criar condições para que as pessoas descubram por elas mesmas as necessidades e não apenas informá-las a respeito. Então, nessa etapa aqui de engajamento da sua equipe, é fundamental que você saiba, através de perguntas, até coloquei uma interrogação aqui, através de perguntas, conduzir as pessoas do seu time para que elas comecem a perceber que realmente elas precisam mudar, que não é uma obrigação por parte da empresa, mas que a mudança é benéfica para ela e para todos. Então, o segundo passo, que é um dos focos aqui da nossa navegação, é você criar um ambiente onde as pessoas descubram por elas mesmas a necessidade de mudar e não simplesmente chega você, líder, e impõe as mudanças. Terceiro e último passo, terceira e última dica que eu quero apresentar para vocês, processo justo. O que é processo justo? Com esse elemento, o líder comunica às pessoas, através de ações, quanto as pessoas são valorizadas como indivíduos e reconhecidas por seu valor intelectual e emocional, fazendo com que as pessoas se sintam parte da solução e não do problema. Quando a gente fala em processo justo, é fundamental que as pessoas participem do processo de mudança. É fundamental que as pessoas participem em todas as etapas do processo de mudança. Tem líderes que quando querem inovar, quando querem mudar, quando querem fazer o planejamento estratégico da empresa, se fecham na sua sala, formulam tudo sozinho, chegam para a equipe e falam, o planejamento é esse, a meta é essa e vamos executar. Dentro de um processo de mudança, dentro de um processo de inovação, até mesmo dentro de um processo de planejamento estratégico, o mais assertivo é que você venha contar com o apoio das pessoas do seu time, com os líderes de setor. E nesse momento, principalmente falando de mudança, as pessoas tendem a se sentir parte da solução e não parte do problema. Lucas, como criar um processo justo dentro da minha empresa e da minha organização? 30 anos de pesquisa fizeram com que os autores do livro A Transição para o Oceano Azul apresentassem esses 3 passos. 30 anos de pesquisa, olha só, lembre-se sempre, 30 anos vale a pena ganhar a nossa atenção. Primeiro ponto, envolva as pessoas em todas as etapas da inovação, em todas as etapas da mudança. Peça opinião, faça perguntas, defina líderes de pequenos projetos. O envolvimento e engajamento das pessoas é fundamental. Segundo ponto, explique claramente todas as etapas. Lembra que lá nas fases da mudança eu citei a terceira fase, que é a fase da preparação? É fundamental, líder, que você explique detalhadamente todas as etapas. Deixe claro para as pessoas como executar cada uma das etapas da mudança, porque em algum momento elas podem se frustrar, elas podem se desanimar, sentir com medo e aí não contribuir nesse processo. E terceiro ponto, deixe as expectativas claras, o que se espera e qual o papel de cada um dentro do processo. Dentro de um processo justo, é fundamental que as pessoas saibam o que você espera dela, saibam realmente qual que é a meta de cada uma. Como diz o grande executivo Jack Welch, dizia Jack Welch, que já nos deixou há um tempo atrás, ele dizia, diga-me como vai me medir, que eu direi como vou me comportar. E essa frase faz todo sentido quando falamos aqui. Deixe claras as expectativas para as pessoas, o que você espera delas, o que realmente você quer que elas entreguem. Ter essa clareza vai ser fundamental para você ganhar o apoio das pessoas do seu time. Então, em resumo, 3 passos essenciais para você ganhar
o apoio da sua equipe no processo de mudança é atomização. Divida o grande em pequenas etapas. Descoberta em primeira mão, crie um ambiente onde as pessoas descubram por elas mesmas a necessidade de mudar. E por último, processo justo, envolva as pessoas, mostre para elas que você se preocupa com elas enquanto indivíduos, não simplesmente como meros subordinados que estão ali para realizar o que você quer que elas realizem. Não, processo justo simplesmente quer dizer envolva as pessoas em todas as etapas da mudança. E dessa maneira, vou encerrando a minha navegação com vocês, deixando essas 3 super dicas. Deixo como dica para que vocês possam ler o livro A Transição para o Oceano Azul e aprender um pouquinho mais sobre essas etapas. E a pergunta que eu deixo para você é: qual a mudança que você vai fazer hoje? Qual a mudança que você precisa fazer na sua estrutura organizacional, na condução da sua equipe? Para que você possa já colocar em prática os 3 passos: atomização, descoberta em primeira mão e processo justo. Já quero me despedindo de vocês dessa super navegação e quero deixar a seguinte frase: se não houver uma maior atenção às transformações, quando elas forem identificadas e percebidas, será tarde demais e indivíduos e sociedade terão perdido uma oportunidade única de evolução. Líder, empresário, empreendedor que navegou comigo até aqui, se existe um momento para mudar, esse momento é agora.